Perguntas sobre aposentadoria? Tem dúvidas? É o momento de você tirar suas dúvidas com o André Toledo. André, beleza? Como é que você tá? Ótimo. Tudo bem? Viajando 100%. bastante aí, semana passada não deu pra você vir, que você Trabalhando estava... muito. Tava no Rio de Janeiro? Não, estava perto de São João da Boa Vista, um Perto de pouquinho São para João lá. da Boa Vista. Tem algumas agências da região que estão trabalhando, a gente vai. Puxa, como é que tá? Vamos trabalhar. Tem que ir atrás da agência que tá trabalhando. Que tá trabalhando. Aqui em Piracicaba, você sabe se está parcialmente? Aqui em Piracicaba, pelo que eu sei, né, existe alguns funcionários que ainda estão trabalhando, dando andamento no processo interno. Né? Então, existe um certo andamento dentro da agência de Piracicaba. Né? As perícias médicas estão normais, pelo que eu saiba, né? Principalmente em algumas agências aqui da nossa região, perícia médica está normal. A única questão realmente são os agendamentos, né? Que ainda não abriram-se as agências para fazer o agendamento. Para ser feito o agendamento. Isso vai atrasar tudo aí que está esperando agendamento para poder dar entrada na papelada, é isso? Exatamente, mas pelo que eu saiba, o segurado em si ele não vai ser prejudicado. Ah, que ótimo. Tá? Então o interessante, Neto, até para todos aqueles que possuem agendamento no INSS, passou a data do agendamento, guardar aquele comprovante. Porque assim que o INSS voltar de greve, o senhor leva os documentos do dia e desde o primeiro agendamento aquele comprovante que o senhor emite pela internet ou o CRU, que é aquele código que o 135 passa para o senhor quando o senhor liga lá para fazer um agendamento. Então, se o senhor levar tudo isso daí, mesmo que o senhor volte, vamos supor a pior de todas as hipóteses, daqui 2 meses a agência volte, sim, o senhor recebe desde quando já estava agendado a primeira vez. Ótimo, perfeito. Né? Então, o segurado em si não vai ser prejudicado. Não vai ser prejudicado, ele vai receber esse tempo aí que acabou passando por conta da greve. Perfeitamente, Neto. André, já tirando uma dúvida também, por que acontece assim? Eu queria que você explicasse para nós, para quem está em casa também, que às vezes está pensando, puxa vida, né? Para mim está demorando tanto e para o fulano ali foi tão rápido. O que acontece? Que às vezes você dá entrada numa papelada, né, e tem pessoas que recebem num curto prazo. Curto prazo que eu falo aí 4 meses, 3 meses. E tem pessoas que a previsão, olha, é 2 anos, 3 anos. Qual que é essa diferença e por que demora muito para um e mais ou menos para o outro? O que acontece? Que na verdade, Neto, todo o processo ele tem um trâmite, independentemente do processo. Tá? Então, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, o qual o homem necessita de 35 anos ou a mulher de 30 anos. Como que se faz? Tá? Como que se faz? Você entra com o processo no INSS, o INSS vai analisar toda essa documentação e no momento, se por acaso não houver insalubridade, for 35 anos de carteira comprovados, provavelmente saia de imediato esse processo. O que acaba complicando são os processos que possuem insalubridade, periculosidade, penosidade, que acabam demorando um pouco mais, porque eles necessitam de um prévio julgamento, né, possivelmente um recurso qual a parte entra, ou o INSS depois entra também com o recurso. Então existe todo um trâmite que acaba fazendo o processo em si demorar. Alongando. Exatamente. E acaba batendo aí 2 anos, 1 ano e meio. Chega até mais, né? Até mais. Chega até mais. Tá? Eu vou ser bem sincero, tem processo no meu escritório que está 2 anos e meio, completando 3 anos de processo. De processo. Já foi dada a entrada? Já foi dada a entrada lá em 2012 e continua até agora. E vale a pena? Vale muito a pena. Vale a pena esperar vale 2 a pena anos, que, 3 anos? Que na verdade assim, partindo do princípio que a pessoa em si, se o INSS negou, para o INSS, né, para a agência do INSS, essa pessoa não possui o direito a se aposentar. Então, a partir do momento que você recorreu, você obteve o reconhecimento da insalubridade, periculosidade, penosidade, tá? Após 3 de dezembro de 98, que é uma data qual o INSS usa como referência de limite, né? Você obteve o reconhecimento após essa data, você acaba recebendo desde lá de trás. Correto. Então muitas pessoas falam, mas André, não compensa esperar? Não compensa esperar. Dar uma nova entrada, não. Compensa realmente sair todo atrasado, né? E recebe todos os atrasados, desde a data que deu a entrada no processo, né? E não acaba abrindo mão de todo esse período. Então, para ficar claro, quem está em casa, né? Quem entrou e está esperando 2 anos, 3 anos, não vai ser tempo perdido, não. Ela vai receber todo esse tempo aí. Tudo corrigido. E a famosa bolada.
Exatamente. Já vem com uma bolada. Já vem com uma bolada. Então, vale a pena esperar, sim, é o direito que você tem, vale a pena esperar, sem sombra de dúvida. Participa ao vivo conosco, 2534-1234, já tem telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Benedito do Jardim Oriente. Benedito Jardim Oriente. Pois não, Benedito, pode fazer a pergunta para André. Não é, sabe o que é? Eu tenho 63 anos e eu tive 2 AVC. Eu paguei INSS mais de 20 anos. E está difícil de aposentar, viu? E eles não... Eu estava recebendo benefício, e daí eles cortaram e não coisaram mais. Cortaram o benefício? Cortaram o benefício. Deixou de receber. É. É um caso, olha, pela experiência do André, conversando com ele, são vários momentos que a gente vê onde pessoas reclamam como o senhor, viu? E aí, nesse caso, presta atenção, o André vai responder agora, viu, seu Benedito? Certo. Como é que fica no caso dele? No seu caso, seu Benedito, na verdade, se ele possui, né, se ele já teve 2 AVC, ele já tem um quadro de incapacidade em sua vida laborativa, tá? E se o médico particular dele atestar que ele não pode mais exercer as suas atividades laborais, tá bom? O senhor tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Acontece que, para a aposentadoria por invalidez, existem algumas questões, alguns requisitos, tá? A incapacidade, tá? Permanente para a atividade laborativa, incapacidade permanente, tá bom? E também a qualidade de segurado. O que vem a ser qualidade de segurado, seu Benedito? Tem que olhar o último registro do senhor, se o senhor ainda goza do período de graça, que nós chamamos, ou se o senhor ainda estava registrado quando teve o AVC do senhor. Então, são tão somente esses requisitos que o senhor tem que observar. Mas se, novamente dizendo, o médico particular do senhor atestar e declarar que o senhor não pode trabalhar, o senhor tem direito, sim, a uma aposentadoria por invalidez. 2534-1234, você participa ao vivo conosco. Aqui tem alguma pergunta? É só ligar. Estamos ao vivo, 18 horas e 5 minutos. Liga para nós. 2534-1234, fazendo sua pergunta, tirando as suas dúvidas. Tem pergunta também com a Mônica Camolese. É isso, Mônica? A pergunta é da Maria Lima. Ela diz: o meu companheiro, André, é viúvo e recebe uma pensão. Se ele se casar no civil, ele perde essa pensão? Ele pode perder essa pensão, André? Tá. Na verdade, a pensão por morte, desde que seja paga pelo INSS, Neto, não se perde a pensão, mesmo casando novamente. Tá? Então, quando uma pessoa recebe uma pensão do INSS, eu friso essa parte do INSS, porque o SP-Prev dos servidores é outra coisa. Regimento. Pode ser que perca, sim, mas se for pessoa que se aposentou ou que trabalha pagando INSS e faleceu, o cônjuge que recebe a pensão, ele pode se casar sim. Acontece que ele não pode receber 2 tipos de pensão do mesmo forma, tá? Então, por exemplo, a esposa X, né, casou o esposo faleceu, ela recebe uma pensão, depois ela casa novamente, o esposo falece, ela não pode receber as 2. Correto. Tá? Ela pode escolher qual é a mais vantajosa. Ela não pode receber. Acumular não pode. Acumulada não pode. Tá? Correto. Tem uma tia que foram 3 maridos aí, né? E ela, de fato, ela escolheu uma das 3 pensões aí que eram mais vantajosa. Perfeitamente. Mas, no caso da pensão por morte, por exemplo, a mulher pode receber do marido e do filho. Tá? Então, por exemplo, André, o meu filho trabalhava, ele não tinha família, né? Ele ajudava em casa, a senhora pode receber tanto do marido quanto do filho. Nesse caso específico, pode-se receber mais do que uma pensão. Então, somente nesse caso. Estamos ao vivo aqui com a Toledo, né? Assessoria Previdenciária, especializada em INSS. O André Toledo está aqui respondendo as perguntas que chegam aí para nós pelo Facebook e também ao vivo. E é o caso, agora tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Mercedes. Oi, Mercedes, tudo jóia? Bem, e vocês, como estão? Tudo bem, graças a Deus, Mercedes. Um abraço a todo mundo aí, abraço na Mônica, tudo. Muito obrigada, Mercedes. Pois não, Mercedes. Eu queria tirar uma dúvida, sabe? Pois não. Porque, olha, a minha filha, a sogra dela morreu, né?
dia 19 de julho, ela morreu. Aham. Quando foi no dia 5 de julho, ela recebeu o pagamento dela tudo, porque ela estava internada numa clínica, né? Aham. E ela recebeu o pagamento normal dela. E quando foi dia 19, ela morreu. E agora, no mês de agosto, ela foi receber o pagamento. Ela tem direito do dinheiro ou ela não tem? Porque a gente não recebe sempre um mês atrasado. Ó, o que ela pode ter direito, tá bom? Ou a família pode ter direito, é o período qual ela ainda estava viva. Então, por exemplo, se ela faleceu no dia 5, vai contar tão somente do dia 1º ao dia 5, ou do dia 1º ao dia 19. Tão somente esse período. Após esse período, não tem direito jamais a receber o benefício do decujus. Não tem direito, Não então. tem direito. Tá? A pessoa faleceu, acaba, extingue-se realmente a pensão por morte. Ou a aposentadoria por invalidez, se não gerar uma pensão por morte. Perfeito. 25 34 1234, você participa ao vivo conosco. Tem alguma pergunta? Pode ligar. 25 34 1234. A pergunta com a Mônica Camolese. Vai lá, Mônica. A pergunta vem da Carla, do bairro Verde, que diz assim: tenho um filho com deficiência, André, e recebo um benefício dele no meu nome. Ela quer saber se ela pode trabalhar de carteira assinada ou se ela trabalhando de carteira assinada, ela corre o risco de perder esse benefício que é do filho. Tá. Na verdade, o benefício, né, esse benefício que ela fala é o benefício de prestação continuado, tão conhecido LOAS, né, o Amparo Social ao Deficiente. Tá? Para que seja concedido o amparo social ao deficiente, existem alguns requisitos. Um deles é a renda per capita familiar. Então, se ela, por exemplo, for registrada e a renda qual ela receber desse emprego, desse novo trabalho, for superior à renda per capita familiar, ela realmente perde esse benefício, fica suspenso, tá? Grava bem essa palavrinha, o benefício fica suspenso. O porquê? Porque, por exemplo, a mãe é registrada com salário bom, tá? E de repente, nesse intervalo, ela também perde o seu emprego. Assim que ela perdeu o emprego, o INSS tem a obrigação de reimplantar o benefício, tendo em vista que o benefício foi tão somente suspenso e não cancelado. 25 34 1234, aqui no programa Piracicaba Agora você tira suas dúvidas sobre aposentadoria. Vai se aposentar? Tem direito de pensão ou não? É a sua oportunidade de tirar suas dúvidas com o André Toledo. Por isso você liga 25 34 1234. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Ivone. Islane, tudo bem? Qual o seu bairro? É a Ivone, do Jardim Vitória. Do Jardim Vitória. Pois não, pode fazer a sua pergunta para o André Toledo, está aqui assistindo conosco. Eu queria saber do André que eu entrei judicialmente no INSS. Aham. Só que eu voltei a trabalhar porque a empresa falou que ia mandar eu embora com abandono de emprego. Eu voltei a trabalhar, só que a minha causa está na justiça. E eu não aguentei voltar, eu não aguentei ficar trabalhando. Já fiquei internada para fazer uma nova cirurgia. Aconteceu entrevista lá no hospital, não deu para fazer a cirurgia. E eu estou aguardando ser chamada novamente para cirurgia. E meus médicos, o João Paulinho e outros médicos me deu carta, como eu não aguento trabalhar, que é faxina. Eu queria saber será que eu tenho possibilidade do INPS e eu vou passar por uma nova perícia? O INPS me pagar ou não? Só faz o finalzinho novamente, por gentileza? Então, no caso, está na justiça. Certo. E eu vou passar por uma nova perícia que eu não aguentei trabalhar. Será que o INPS vai me dar meu benefício ou será que não? Pois é, mas o processo já foi dado entrada, já? A senhora está recebendo? Já foi dado entrada. E a senhora já está recebendo ou ainda não? Não estou recebendo. O advogado falou que demora muito. Que demora muito? É. Entendi. E agora a senhora vai voltar, após aí o exame, a senhora não vai voltar mais a trabalhar, é isso? Não, estou esperando perícia. E está esperando a perícia. O caso dela, então, está esperando a perícia. Ela quer saber se vai dar a entrada, vai ter esse retorno para ela, se vai demorar muito. A questão da perícia e após a perícia sair o pagamento dela que ela tem direito. Sim, perfeito.
Olha, no caso da senhora, o que eu aconselho a senhora é procurar o advogado da senhora, tá bom? Porque como nós já dissemos aqui hoje, cada processo ele tem um trâmite, né? Principalmente os processos judiciais. É um trâmite totalmente diferente. Muda alguma coisa no caso dela, que ela trabalha com faxina? Com toda certeza, né? Muda totalmente, tá? Porque assim, como ela falou, ela está totalmente incapaz para as suas atividades. Sim. Tá? Então, alguém tem que sustentar, tem que suprir a necessidade de alimentos. Correto. Então, se ela não tem essa necessidade, se ela não tem essa possibilidade, passa-se o ônus para o INSS, tendo em vista que a contribuição previdenciária já é tão somente para isso. Né? Desde a época de Otto von Bismarck, é tão somente para suprir essa necessidade. Então, é obrigação do INSS cumprir o papel dele no Estado. Agora, essa perícia, que ela tem que esperar a perícia, né? Esse período aí, André, como é que faz para ela pagar as contas? Como é que fica esse período para ela poder ter aí, né, a comida dentro de casa? Como é que fica essa situação? Olha, nesse processo específico, tendo em vista que é um processo judicial, já é um trâmite totalmente diferenciado. Já é uma outra coisa. Então, por exemplo, para ela que ainda está aguardando a perícia, possivelmente já tem uma data pré-definida por um juiz. Tá? Então, se esse juiz não decidiu pela tutela antecipada, então realmente não tem o que fazer. Tem que esperar a perícia ser realizada para ver o que o juiz vai decidir, para ver o que o INSS vai se manifestar, para ver principalmente o que o perito médico vai alegar. Se o perito médico vai dar incapacidade total e permanente, total e parcial, né, parcial e permanente. Lembrando que tanto uma quanto a outra, segundo a jurisprudência do nosso país, do nosso estado principalmente, se uma pessoa está parcialmente incapacitada, porém é permanente, levando em consideração idade, grau escolar, né, grau de instrução escolar, tudo isso daí pode levar em consideração para uma aposentadoria por invalidez. Mas nesse caso específico, eu aconselho a senhora a procurar o advogado da senhora para que ele consiga orientar a senhora melhor nesse sentido, o que a senhora pode fazer para acelerar, às vezes, né, uma nova perícia no próprio INSS. Estamos ao vivo aqui com o André Toledo, da Toledo Assessoria Previdenciária. André, eu vou pedir para você passar o telefone, então, e o contato do seu escritório. Vai lá. Vamos lá, é 19 3493 5026 ou 19 3493 5474, Neto. Perfeito. E você que está ao vivo conosco aqui, aproveitando, pode ligar 2534-1234. O telefone está tocando, só que antes tem uma pergunta com a Mônica Camolese. Vai lá, Mônica. A pergunta é da Benedita Camargo. Ela disse que tem uma sobrinha, André, que tem esquizofrenia e ela quer saber se a sobrinha, né, tem direito à aposentadoria, que ela mora com ela, né, com a dona Benedita, há 3 anos e nunca recebeu nenhum auxílio-doença. A dona Benedita diz, André, que tem 60 anos e quer saber se quando chegar a idade dela se aposentar, se também pode prejudicar caso a sobrinha tenha direito de ganhar o benefício. São duas perguntas aí, né? Perfeitamente. Gente, vou tentar responder da melhor forma possível, que eu tenho certeza que não é somente um caso, assim, existem vários parecidos. Primeiramente, tá? Grupo familiar, Neto. Pai, mãe, irmãos menor que 21 anos, tão somente isso, ou incapazes. Tá? Tio, pela lei, não é família, principalmente pela legislação familiar. Certo. Tá? Sobrinho também não é família. Avô também não é família. Nem nesse caso, a sobrinha morando há 3 anos com a dona Benedita. Exatamente, tá? Não é família. O que acontece é o seguinte, para a sobrinha dela, Mônica, acaba favorecendo. Porque o INSS, no momento que você pede um LOAS, ele leva em consideração a renda per capita familiar. Tá? Então, se ela mora com uma tia, ela não tem família. Teoricamente falando, ela mora sozinha ou de favor, né? Nesse caso. Então, independentemente da renda da tia, ela tem direito a receber o LOAS. Tá? Independentemente da renda. Ali não se enquadra como cuidadora? Também não, Neto. Também pela não. Legislação previdenciária, não. Por tá? quê? Porque ela é parentesco? Porque na verdade a Lei 8.213 ela é bem tácita ao mencionar quem é família ou quem não é. Então, nesse caso específico, nem mesmo o sistema do INSS acaba aceitando a tia como família. Mas então, nesse caso, as duas têm direito. As duas têm direito. Tanto a sobrinha
quanto a tia. A tia, quando tiver a idade aí para Perfeitamente, e não atrapalha na aposentadoria dela. Não vai ter interferência nenhuma. Nenhuma, Mônica. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, você participa conosco, 2534-1234. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Dona Maria. Ô, Dona Maria, tudo jóia? Qual o seu bairro? Tudo bem. Pois não. A pergunta, André. Eu tenho uma irmã, está com 61 anos. O marido dela é bem aposentado pela Volks, ele trabalhou na Volks. E ela tem problema no ouvido, já fez 2 enxertos. Será que ela consegue aposentar? Pergunta. Se ela tem 61 anos, tem que olhar, na verdade, os tipos de aposentadoria que cabe, tá bom? Uma aposentadoria por idade, muitas vezes, se ela já tiver pago o INSS, tá? Nesse caso específico, uma aposentadoria por idade necessitaria de 180 contribuições, ou seja, 15 ou quase 15 anos de contribuição já poderia ela pleitear uma aposentadoria. Para ela, um LOAS, né, o Amparo Social ao Deficiente Físico, tem que ver se ela se enquadra, tão somente por essa questão, se ela vai se enquadrar como deficiente físico. Ou então, assim que completar 65 anos, desculpa, ela pode ter direito ao amparo social ao idoso. Ao vivo com o André, você que está assistindo a reprise, são 14 reprises aí durante a programação aqui da Ativa TV Beira Rio, canal 21 e canal 26 UHF e o canal 5 também. São 14 reprises durante aí toda a madrugada. Se você está assistindo uma reprise e de repente falou, puxa, eu queria fazer a pergunta, não consegui fazer a pergunta, eu liguei e ninguém atendeu, porque você está assistindo a reprise. Agora ao vivo, 19 horas e 20 minutos. Agora se você está assistindo a reprise, pode ligar amanhã durante todo o dia, horário comercial, no escritório do André, para você agendar aí uma visita, levando aí a sua papelada, discutindo com o André, vendo qual a possibilidade de você aposentar, não é isso? Qual que é o endereço e o telefone, André? Vamos lá, o endereço é Avenida José Augusto da Fonseca, número 436, Centro, Rio das Pedras, tá? É Rio das Pedras, tá bom? E o telefone é 19-3493-5026 ou 19-3493-5474. E dá tempo de atender o último telefonema de hoje, então. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem tá falando? André, Oi, eu queria pois saber, não. eu sou pensionista. Aham. Pois não. Um advogado fazer um processo para me receber os atrasados que eu tenho. Por ele não ter sido aposentado já, eu não tenho direito de fazer esse processo e receber. Não posso receber, não tenho esse direito. Tá. Na verdade, a pensão por morte, tá bom? Ela só paga atrasado dentro do período de 30 dias, contando a data do falecimento e a data da entrada do requerimento. Então, se dentro desse período a senhora solicitou o benefício de pensão por morte, tá bom? Dentro do período de 30 dias, a senhora recebe desde a data do óbito. Se passou os 30 dias, infelizmente não tem direito aos atrasados. Tem direito a receber tão somente a partir da data da entrada do requerimento, né? A data do início do benefício, tá para frente, né? Esse benefício para a senhora é vitalício, tá bom? Então tem que se observar tão somente essa questão. Perfeito. Tá aí o André, então. André, a participação de hoje foi essa. Semana que vem você está de volta. Né? Obrigado. Lembrando mais uma vez, coloca o endereço para nós. Você que está assistindo o programa, de repente você liga amanhã durante todo o dia, toda a equipe do André recebendo aí o seu telefonema, você vai conversar com o André, viu? Olha, é 0 operadora, tá? Porque fica em Rio das Pedras, 19-3493-5474, ou o outro telefone é 0 operadora 19-3493-5026. Você liga e tira suas dúvidas com o André no escritório dele, da Toledo. Amanhã, durante todo o dia, no horário comercial, o pessoal vai estar atendendo lá. Não é isso? Com toda certeza. Vai viajar semana ainda ou não? Amanhã. Vai amanhã de novo? Amanhã, quinta-feira, tem que viajar de novo. Amanhã é sexta, né, Jô? Tá aqui. Bem-vindo à sexta-feira! Bem-vindo à sexta-feira, como tá passando 5 rápido. horas da manhã. A sua semana tá ficando menor como a nossa ou não?
Pra mim, eu acho que ainda é terça-feira, né? Mas é a mesma tá coisa. Curta, né? Tá curta demais, o tempo tá correndo assim, demais, né? Exatamente. Olha, eu vou fazer essa pergunta para o André, primeiro porque eu sou amigo dele e depois porque a enquete de hoje está falando sobre isso. Coloca a tela da enquete. Eu quero que o André responda, porque ele sabe que ele tem a vida corrida e ele não tem um filho só. Então eu quero saber como é que ele administra. São 3 filhos. 3 filhos. A ideia dele é montar um time de futebol de salão. Tá a caminho. 3 filhos. André, a enquete de hoje está falando o seguinte. A comissão aprova projeto de lei que pune os pais ausentes nas escolas dos filhos. Você concorda com esse projeto? Lei. Eu perguntando isso para você, quero saber se você concorda e depois como é que você faz para administrar, você, sua esposa, é claro, administrar o colégio das crianças. Concordo perfeitamente, né? Eu acho que a presença dos pais na escola é fundamental, né? Lembrando que a escola não é competente pela educação do filho, é competente tão somente pela instrução que a criança vai ter. Um apoio, não é, André? Apoio, mas a educação vem de base, vem de casa, não é? Exatamente. Até partindo para um lado um pouco até religioso, né? A própria Bíblia fala que o pai deve ensinar o filho o caminho que ele deve andar, não os professores, não os instrutores. Então, realmente, eu apoio perfeitamente esse projeto de lei, né? É complicado, é muito complicado. Eu com a Silmara, nós, para planejar tudo isso daí é complicado, é correria, mas dá tempo. Mas acha o tempinho para se dedicar ao colégio das crianças. Tem que achar. Né? Esses dias, inclusive, a gente ficou até meia-noite fazendo trabalho, eu mesmo pintando lá, para conseguir fazer alguma coisa aí, porque é fundamental, né? O estudo no Brasil já é precário, então se os pais forem ausentes, o que vai ser do Brasil? O que vai ser desse país? O que vai ser dos nossos filhos? Concordo, é verdade. Perfeito. André Toledo, muito obrigado pela presença. Até semana que vem, viu? Muito obrigado.